paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana. Hoje eu vou estar contando para vocês o meu testemunho. Eu tenho 32 anos, tenho 2 filhas, sou casada e no ano de 2022 o Senhor ele me curou do câncer. Eu escrevi resumidamente para ficar de uma forma mais clara na hora de falar, né? Porque se eu for ficar falando, vai ficar um vídeo muito longo, muito extenso. E eu acredito que o que eu resumi aqui vai dar para entender bem, amém? Então vamos lá. Em abril de 2022, eu fui em uma consulta ginecológica. E nesta consulta, ao me examinar, o médico constatou que eu estava com um mioma e que ele tinha descido, né? Ele tinha saído. E chama mioma párido. E ele me deu um encaminhamento para que eu fosse direto para o pronto-socorro para retirar esse mioma. Ele falou que seria um procedimento tranquilo e que no outro dia eu receberia alta. Fui para o hospital, me internaram e os médicos acharam muito estranho, pois esse tipo de mioma não é comum em pessoas da minha idade. Fui para o centro cirúrgico e ao voltar da anestesia, me falaram que teve uma complicação e que eu tive uma hemorragia e tiveram que fazer uma histerectomia total. Retiraram o útero, trompas, ficaram só os ovários, colo do útero, tudo. 2 dias depois, no dia da minha alta, os médicos reforçaram a importância de eu pegar o resultado da biópsia, que é a análise do material que foi retirado, né? A recuperação da cirurgia foi bem delicada. Doía bastante, mas não era nada comparado ao que estava por vir. Com 15 dias após a cirurgia, saiu o resultado da biópsia. Neoplasia maligna do colo do útero. Resumindo, o câncer de colo do útero. Meu mundo desabou. Eu comecei a chorar e a pensar, vou morrer. Eu não quero morrer. Minhas filhas precisam de mim. Isso era mais ou menos 18 horas. E de uma quarta-feira, né? E de quarta-feira tem círculo de oração na minha igreja. Eu não estava frequentando a igreja assiduamente, né? Não estava congregando, eu estava como quando der eu vou, né? Mas quando veio a notícia ruim, quando chegou o dia mau, eu lembrei, né? Da casa do Senhor. E eu falei pro meu marido, eu preciso ir para a igreja. E eu fui pro círculo de oração. Lá na igreja eu não falei para ninguém, fui direto me ajoelhar. E ali eu não tinha nem palavras, eu só chorava. Eu me derramei na presença do Senhor, pedindo para Ele me dar mais uma chance, né? Para eu poder concluir a criação das minhas filhas, concluir os projetos, os sonhos, né? Porque isso foi em abril, eu estava no emprego novo, eu tinha iniciado um curso técnico em enfermagem, as coisas estavam andando, estavam fluindo, né? Porém, minha vida espiritual estava parada, eu não estava dando tempo, não estava alimentando, né? Minha fé, estava só fazendo, tipo assim, quando dá,
E não é assim que a gente tem que ser, né? A gente não tem que lembrar de Jesus só no momento que a gente está necessitado, né? Mas, enfim, o dia mal ele chega para todo mundo, né? E eu nunca clamei como eu clamei naquela noite. Voltei para casa com os olhos inchados de tanto chorar. Não falei para ninguém, né? No sábado, teve um evento lá na igreja, que é um chá de mulheres, que tem todo ano, né? E eu poderia não estar indo direto no culto, mas sempre eu participava desse evento, do chá de mulheres. E mesmo sem eu ter falado com ninguém, com nenhuma irmã, o Senhor, ele usou em revelação uma obreira lá da casa do Senhor, né? E o Senhor disse: filha, a tua fé te curou. E ali eu tomei posse, e eu chorei muito também, né? Mas eu falei: Senhor, o Senhor é tremendo, né? Porque eu não falei pra ninguém, e ali eu acho que na hora que eu orei pedindo mais uma chance, o Senhor viu em mim a sinceridade, né? Eu creio assim. Aí depois disso eu contei para os meus pais, né, sobre o diagnóstico, né? E minha mãe me surpreendeu, dizendo que ela não sentia que nada de ruim ia acontecer. Ela sentiu uma paz e que Deus estava no controle. Os médicos acharam que o resultado poderia estar errado e pediram para repetir aquele mesmo exame. E, mais uma vez, o diagnóstico foi o mesmo, era aquilo mesmo. Mas graças a Deus o Senhor colocou os médicos em meu caminho, que eles eram super otimistas e gentis. O oncologista que eu passei primeiro falou que acreditava que eu já estava curada e que aquela complicação que eu tive, na verdade, na cirurgia, né, na verdade ela me ajudou, pois já havia sido retirada toda a doença. Quando eu tive a hemorragia, que eles retiraram o útero, as trompas, ali já era a cirurgia do Senhor, eu creio assim, limpando, né? Mas como a cirurgia a princípio foi para retirar um mioma e não um câncer, eu teria que passar pelo tratamento oncológico mesmo assim, para garantir, né, que não ficasse, que não ficou nenhuma célula da doença, né? Célula maligna. E Deus sempre falando comigo através da palavra, de louvores e pela boca de profetas, dizendo que estava comigo e que eu estava curada. O processo foi doloroso, teve choro, mas Deus cuidou, me deu forças e teve os sintomas que eu era orientada pelos enfermeiros que eu iria passar. Mas o Senhor, ele não deixou eu passar. O Senhor, ele me preservou. Um desses sintomas, né, desses efeitos colaterais é a queda de cabelo, né, que a médica falou que eu não iria ficar careca, mas que ia cair bastante o meu cabelo, eu ia ficar quase careca, né. E como vocês podem ver, faz pouco tempo, faz 3 meses que eu terminei o tratamento. E pelo contrário, meu cabelo não caiu, ele caía antes da cirurgia, antes de tudo, eu tava tendo muita queda de cabelo. Depois do tratamento, depois de todo esse processo, ele parou de cair, tá crescendo forte, cheio, graças a Deus, tá uma bênção, assim. E os outros efeitos colaterais, pra glória de Deus, não teve nada. A única coisa que eu tive, assim, de efeito que vai se perdurar, né, é a menopausa, né, que já era prevista devido à radioterapia, seca, né, os ovários, queima, né, aí a gente eu tô fazendo o controle com anticoncepcional. O processo passou,
e eu creio que tudo tem um propósito. E hoje eu estou mais firme e curada para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo na nossa vida é permissão do Senhor, né? Ele garante, né? Ele prometeu que ia me curar e a obra foi por completa, assim. Hoje, tanto a minha vida física, eu tive uma cura tanto física quanto espiritual, porque agora eu tô muito mais firme. Agora eu sei que o trabalhar de Deus nas nossas vidas é maravilhoso. E eu venho crescendo a cada dia mais espiritualmente, tendo mais intimidade com Deus, sentindo a presença dele. E eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida é por um propósito, né? Às vezes a gente não entende na hora, mas o Senhor nos mostra depois. E se você está passando por algum problema, algum diagnóstico, alguma notícia ruim, o dia mal chegou para você, eu quero que você creia que o Senhor é aquele que está com você, ele não te desampara. Às vezes ele não nos livra da gente passar por esse processo, mas ele garante estando com a gente, nos dando força, aumentando a nossa fé, enviando pessoas para nos dar um abraço, nos dar uma palavra amiga. Amém? O Espírito Santo é aquele que está conosco em todos os momentos. E assim como o Senhor fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer na sua vida também. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar um recado muito importante para todas as mulheres: a importância de fazer os exames periódicos, né? Porque talvez, se eu não fizer, eu sempre fiz os exames preventivos, né? Todos os anos. Talvez se eu não tivesse feito os exames, ido ao ginecologista, como eu ia periodicamente, poderia não ter mais o que fazer, ter se espalhado, mas eu creio que o Senhor, ele colocou a mão, o Senhor, ele cura, independente de como estiver a situação. Se for da vontade dele, ele vai curar. Mas eu creio que a gente tem que fazer a nossa parte também. Amém, irmãs? Vamos marcar um ginecologista, um clínico geral, tá sentindo, faz né, vamos apalpar a mama, ver se tá sentindo alguma coisa. Por favor, irmãs, vamos nos cuidar. Amém? Porque o Senhor, ele deixou os médicos aí, deixou a medicina para estar cuidando da gente. A nossa parte a gente tem que fazer. Amém? E que o Senhor venha abençoar vocês ricamente e até o próximo vídeo. Deus abençoe.